Diógenes dormia num barril. Marco Aurélio governava um império e Montaigne se trancava numa torre para escrever. Todos eles tinham algo em comum. Descobriram que a filosofia não é um luxo acadêmico, mas uma ferramenta de sobrevivência. Hoje, 3 séculos depois, você está no TikTok procurando life hacks para organizar sua vida, sem saber que está seguindo exatamente os mesmos princípios que esses pensadores criaram. A diferença, eles chamavam isso de filosofia, você chama de DIY. Imagine abrir mão de tudo que você possui para descobrir o que realmente importa. Parece um vídeo de minimalismo no YouTube? Pois é exatamente isso que Diógenes fez na Grécia Antiga 400 anos antes de Cristo. Diógenes de Sinope não foi o primeiro influencer, mas foi o primeiro a provar que você pode viver bem com quase nada. Quando Alexandre o Grande encontrou Diógenes tomando sol e ofereceu realizar qualquer desejo seu, Diógenes respondeu: "Pois me dê a luz do sol." Alexandre não percebeu que Diógenes apenas queria que saísse da sua frente, por isso disse que não poderia entregar-lhe o sol. Pense nisso. Um homem que tinha apenas uma tigela e um manto mandou o imperador mais poderoso do mundo, alguém que poderia te dar tantas coisas, apenas se afastar. Alexandre tinha conquistado meio mundo conhecido, mas Diógenes conquistou algo que Alexandre jamais teria: a liberdade de não precisar de nada que outro homem pudesse lhe dar ou tirar. Enquanto Diógenes se preocupava somente com o banho de sol que teria de tomar, Alexandre tinha que se preocupar com as terras que já havia conquistado e de conquistar ainda mais. Quem era mais rico? O homem com todo o ouro do mundo ou o homem que não precisava de ouro algum? Depois que os dois morressem, quem olhasse poderia diferenciar os restos dos ossos de Diógenes dos de Alexandre? Definitivamente não poderia. Os cínicos criaram o primeiro manual de vida prática da história. Reduza suas necessidades, viva de acordo com a natureza, seja autossuficiente. Textos atribuídos a São João Crisóstomo uma vez afirmaram: nada é teu. Tudo te foi dado por empréstimo, e quando partires, nada levarás contigo. Afirmações dessa natureza tão aéreas no modo de pensar humano. Pois é, isso daí não soa familiar? É porque todo o tutorial de como simplificar sua vida no YouTube está basicamente reempacotando o cinismo grego. Tanto é que tantos estudiosos da filosofia hoje afirmam que, desde os gregos, tudo que poderia ser abordado já foi abordado. Diógenes provava que a liberdade não vem de ter mais, mas de precisar de menos. Ele transformou a pobreza em um poder, a simplicidade em sabedoria. Era um life coach original, só que muito mais radical que qualquer guru moderno ousaria ser. Essa mesma busca pela essência está em Thoreau, quando ele se isolou em Walden. Foi para a floresta para viver deliberadamente, para sugar apenas a medula da vida. Tanto Diógenes quanto Thoreau entenderam que a verdadeira riqueza é a autossuficiência. E se eu te dissesse que o imperador mais poderoso de Roma acordava todo dia às 5 da manhã para escrever em seu diário sobre como ser uma pessoa melhor? Marco Aurélio não estava fazendo journaling porque viu no Instagram. Ele estava praticando estoicismo puro. Marco Aurélio governava meio mundo conhecido, mas todas as manhãs escrevia para si mesmo: quando acordares pela manhã, dize a ti mesmo: hoje encontrarei pessoas intrigantes, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Ele não estava sendo pessimista. Ele estava se preparando. Enquanto você faz sua rotina da manhã checando o Instagram, o homem mais poderoso do mundo fazia dele refletindo sobre a virtude que ele iria praticar no dia. Ele transformou o autoconhecimento em um ritual diário, a filosofia em prática matinal. Quantos imperadores você conhece que acordavam cedo para trabalhar no próprio caráter? O estoicismo em si não é sobre suprimir emoções, é sobre se desenvolver e ter as ferramentas práticas para lidar com elas. Epiteto, que foi escravo antes de ser filósofo, ensinou que temos controle sobre nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões. Sobre nada mais. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, escrevia cartas sobre como a riqueza não traz felicidade. E é curioso quanto isso revela da natureza humana. A gente está sempre preocupado com o que mais nos falta. É claro que o dinheiro é essencial. A diferença é que a prática da ética é um ato ativo e constante. Os bons hábitos podem se degenerar a partir de uma má ação. Não tem uma quantia mágica, ou um investimento especial, ou mesmo um conjunto de investimentos que te assegure a virtude moral perpétua, constante. Por isso não era hipocrisia, era experiência. Ele sabia que ter muito dinheiro não resolve os problemas fundamentais da existência humana, e muito menos era preciso ter esse dinheiro para praticar a virtude moral. Esses homens criaram um sistema operacional para a vida. Foque no que você pode controlar, aceite o que não pode e pratique virtudes todos os dias, como se fossem exercícios físicos. Quando Napoleão estava exilado em Santa Helena, carregava consigo as meditações de Marco Aurélio. Nelson Mandela lia estoicos durante seus 27 anos de prisão. Em momentos de absoluta impotência, eles encontraram poder na filosofia prática. Michel de Montaigne inventou um gênero inteiro apenas perguntando:
O que eu realmente sei sobre mim mesmo? Hoje, isso se chama de autodescoberta. Na França do século XVI, era a revolução intelectual. Montaigne se trancou numa torre cheia de livros e fez a pergunta mais perigosa da história. O que eu realmente sei sobre mim mesmo? Parece simples, não é? Mas essa pergunta destruiu séculos de certezas absolutas e criou a literatura moderna. Ele não queria saber sobre Deus, sobre o cosmos, sobre a natureza humana em geral. Queria saber sobre Michel de Montaigne, um homem específico, com seus medos, seus desejos, suas contradições. Descobriu que conhecer a si mesmo é o projeto mais fascinante e impossível de uma vida inteira. Montaigne começou a escrever sobre si mesmo. Não memórias, não filosofia acadêmica, ensaios, tentativas de entender a experiência humana através da sua própria experiência. Ele escreveu sobre tudo: amizade, educação, canibalismo, a morte do seu pai, por que ele preferia cavalgar a caminhar. Montaigne descobriu que a vida comum está cheia de filosofia e que a filosofia verdadeira deve servir para viver melhor. Filosofar é aprender a morrer, Montaigne escreveu, citando Cícero. Mas para Montaigne, aprender a morrer era aprender a viver. Ele transformou o autoconhecimento em um método científico, a introspecção em uma ferramenta do viver. Montaigne não criou um sistema, ele criou um processo. Observe-se, questione-se, aceite-se, mude quando necessário. É exatamente o que todo influencer de desenvolvimento pessoal ensina hoje, só que com 500 anos de antecedência. Shakespeare leu Montaigne e criou Hamlet, o príncipe dinamarquês que questiona tudo, que se observa pensando, que transforma a dúvida em arte. Ser ou não ser? Uma pergunta montainiana: como devo viver sabendo que eu vou morrer? Por que em 2025 você está no YouTube procurando como organizar a sua vida? A resposta revela algo profundo sobre a nossa época. Toda vez que você organiza a sua rotina matinal, você está sendo estoico. Quando você simplifica a sua vida, você está sendo cínico. Quando você faz journaling, você está sendo montainiano. A diferença é que Marco Aurélio chamava isso de filosofia. Você chama de um life hack ou de simplesmente uma otimização do seu tempo. Mas é essencialmente a mesma coisa. Humanos sempre precisaram de sabedoria para viver. Antes era passada pelos pais, pela igreja, pela tradição, por mestres. Hoje você procura no YouTube. Mas procurar sabedoria para viver melhor, isso é filosofia, sempre foi e sempre vai ser. Vivemos a primeira era da história humana, onde a maioria das pessoas precisa inventar o próprio sentido de vida. Não temos mais reis divinos, igrejas inquestionáveis ou tradições sólidas que nos digam automaticamente como viver. A modernidade deu certa liberdade, mas também nos deixou órfãos de significado. Então fazemos o que sempre fizemos, procuramos sabedoria. A diferença é que agora a gente procura um tutorial do YouTube, podcast de autoajuda, posts do Instagram. O boom do DIY, do minimalismo, da produtividade, da meditação, do journaling, tudo isso é filosofia prática disfarçada. E principalmente a retomada e fama do estoicismo. O sintoma de uma sociedade doente, de ansiedade, desesperada pelo controle que nunca lhe pertenceu e nunca vai poder ter. A gente está redescobrindo verdades antigas porque as verdades antigas são atemporais. Por isso elas são verdades e não circunstâncias. Diógenes era um homeless voluntário. Hoje chamamos isso de nomadismo digital. Marco Aurélio fazia journaling matinal. Hoje a gente chama isso de rotina da manhã. Montaigne escrevia ensaios pessoais. Hoje a gente chama isso de um conteúdo autêntico. Os nomes mudaram. A necessidade humana permanece a mesma. Como viver bem em um mundo complicado? Durante a peste negra, quando a ordem social medieval colapsou, surgiram dezenas de movimentos filosóficos populares. Pessoas comuns começaram a filosofar sobre vida e morte porque as instituições tradicionais não tinham as respostas que eles procuravam. Porque a busca por um sentido era um remédio para o desamparo da morte e do luto. A gente está vivendo a nossa própria peste, não biológica, mas existencial. Por isso a filosofia prática renasceu dessa forma. E não deveria ser um luxo intelectual, mas sim uma necessidade de sobrevivência. No entanto, a reflexão é um remédio amargo e muito dolorido. Desconfiar de si, deparar-se com perguntas sem respostas, é algo que não conforta, como a mecanicidade do trabalho ou o deleite do consumo. Qual é a vantagem imediata, funcional, objetiva da descoberta por descobrir? Nesses termos, definitivamente não é comparado ao fôlego frente ao desespero das contas para quem recebe o salário no fim do mês. Todos os grandes personagens da literatura são filósofos práticos disfarçados. Eles enfrentam os mesmos dilemas que você enfrenta toda segunda-feira de manhã. Dom Quixote se recusa a aceitar o mundo como ele é. Sua loucura é a loucura de quem insiste em viver segundo seus valores e não segundo as circunstâncias do mundo que vive. Raskolnikov, em Crime e Castigo, descobre que você não pode filosofar sobre moralidade só na teoria. Dostoiévski força o seu protagonista a viver as consequências das suas ideias abstratas. Elizabeth Bennet, em Orgulho e Preconceito, pratica a virtude estoica do autoconhecimento.
Ela muda de opinião quando reconhece seus próprios preconceitos. Isso é filosofia prática. A coragem de admitir que você estava errado. Cada grande personagem literário enfrenta a mesma pergunta fundamental: como é que eu devo viver? E cada um encontra sua resposta através da ação e da contemplação. Walter White, em Breaking Bad, é um anti-estoico perfeito. Marco Aurélio ensinava: controle o que você pode controlar, aceite o que não pode. Walter White faz o oposto. Ele tenta controlar tudo o que não pode: a reação das pessoas, o futuro, a morte, e perde o controle sobre tudo que ele poderia controlar: suas escolhas, seu caráter, sua família. Um imperador romano usou a filosofia para governar um império. Um professor americano rejeitou a filosofia e destruiu uma família. São definitivamente resultados opostos para escolhas opostas. Então, em termos objetivos, qual que é a diferença entre você assistindo um vídeo sobre produtividade e Sêneca lendo sobre virtude? Nenhuma. Vocês dois estão fazendo a mesma coisa que humanos fazem há 3.000 anos, procurando sabedoria para viver melhor. A filosofia não necessariamente morreu, ela tenta se democratizar. Saiu das universidades e ainda se esforça para voltar onde sempre pertenceu, a vida cotidiana. Diógenes, Marco Aurélio e Montaigne não foram grandes porque criaram sistemas complexos. Foram grandes porque encontraram formas simples de viver com dignidade. Somos todos filósofos por necessidade. Cada vez que você organiza sua rotina, simplifica sua vida ou reflete sobre os seus valores, você está filosofando. A diferença é que você agora sabe disso. A pergunta não é se você precisa de filosofia. A pergunta é: qual filosofia você escolhe para viver? Porque, querendo ou não, você já está escolhendo uma. Agora, se esse vídeo te fez pensar sobre sua rotina, deixa um like e me conta nos comentários qual dessas filosofias mais se conecta com a sua vida atual. Tem mais alguma que eu poderia ter mencionado? E é óbvio que tem. E se você tem uma resposta para isso, qual seria? E lembre-se, só tem um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.